A mudança para a Vila da Serra parecia a decisão certa para a família Moura. Após anos vivendo na agitação da cidade grande, Carlos e Mariana queriam criar os filhos, Júlia, de 13 anos, e Felipe, de 8, em um lugar onde poderiam respirar ar puro e desfrutar de tranquilidade. Quando encontraram o anúncio de uma casa ampla, rodeada por verde e com um preço acessível, parecia um sinal. No dia da mudança, o céu estava limpo, e a estrada para o condomínio serpenteava por entre montanhas cobertas por florestas densas. A caminhonete da família carregava móveis e um cachorrinho de olhos brilhantes chamado Max, que saltava no banco de trás, animado. Júlia, com seus fones de ouvido, estava absorta em um mundo digital, enquanto Felipe tentava contar as árvores na estrada. Carlos, dirigindo com uma expressão de otimismo, olhava para Mariana, que parecia perdida em pensamentos. Desde que haviam visitado a casa pela primeira vez, ela sentia uma sensação desconfortável, uma pressão invisível no peito que não conseguia explicar. Vai ser bom para nós, Carlos disse, tentando dissipar as dúvidas. Nada como paz e sossego, né? Mariana sorriu, mas o sorriso não alcançou os olhos. Ao chegarem à entrada do condomínio, foram recebidos por um portão de ferro ornamentado com detalhes de folhas e flores. Do outro lado, uma estradinha de terra os levou à casa, cercada por árvores altas que criavam sombras dançantes na luz do fim de tarde. Os vizinhos apareceram para dar boas-vindas, um grupo de rostos sorridentes, com roupas simples e olhares amigáveis. Dona Lúcia, uma senhora com cabelos grisalhos, trouxe um bolo de milho, enquanto Sérgio, um homem alto e robusto, explicou que o lugar era um paraíso para quem buscava fugir do caos urbano. Vocês vão adorar, disse Sérgio. Aqui, a floresta protege a gente. Mariana sentiu um calafrio ao ouvir aquilo, mas não comentou. Enquanto as crianças brincavam com Max no quintal, os adultos conversavam sobre as vantagens do isolamento. Mas quando o sol começou a desaparecer, Lúcia e Sérgio trocaram olhares rápidos antes de se despedirem com certa pressa. Ah, só uma coisa, disse Lúcia, hesitante. Em noites de lua cheia, é bom manter o Max dentro de casa. Por quê? Carlos perguntou, rindo, achando que era uma superstição. É só um conselho. Boa sorte, ela respondeu, deixando o ar carregado de mistério. A casa era espaçosa e confortável, com móveis de madeira e janelas que ofereciam uma vista magnífica para a floresta. As crianças estavam encantadas, e Carlos passou a noite celebrando com Mariana. Viu? O lugar é perfeito, ele disse, erguendo um copo de vinho. Sim, é lindo, respondeu Mariana, tentando ignorar a inquietação que crescia enquanto a lua cheia surgia no céu. Quando todos foram dormir, a casa mergulhou em um silêncio absoluto, exceto pelo som distante do vento passando entre as árvores. Max, porém, estava inquieto, latindo para o quintal. Mariana desceu as escadas para acalmá-lo, mas quando chegou ao pé da escada, ouviu algo que congelou seu sangue, um uivo, profundo e aterrorizante, que parecia vir do coração da floresta. Ela parou por um instante, pensando que poderia ser apenas um lobo. Mas era impossível, os vizinhos haviam garantido que lobos não existiam na região. Max, quieto, sussurrou, mas o cachorro continuava rosnando, os pelos eriçados. Quando olhou pela janela, viu sombras se movendo entre as árvores. Pareciam grandes, rápidas e inumanas. Ela ficou paralisada, mas, ao piscar, tudo desapareceu. O que ela viu poderia ser sua imaginação, mas o desconforto persistiu. Na manhã seguinte, Mariana acordou ao som de Júlia chamando por Max. A garota estava do lado de fora, agachada perto da casinha do cachorro. Ele não está aqui, disse Júlia, com os olhos arregalados. A porta estava aberta. Carlos saiu em seguida, confuso. Ele procurou pelo quintal e até pela estrada de terra, mas não havia sinal do cachorro. Quando voltou para a varanda, algo no chão chamou sua atenção, pegadas. Não eram pegadas de cachorro. Eram enormes, com marcas de garras profundas, como se algo tivesse arrastado Max para a floresta.
Deve ser um animal selvagem, disse Carlos, tentando parecer calmo. Mas Mariana sabia que ele estava tão assustado quanto ela. O restante do dia foi tenso. Felipe chorava, e Júlia tentava consolá-lo enquanto Carlos e Mariana evitavam olhar um para o outro, ambos incapazes de explicar o que havia acontecido. À medida que o sol se punha novamente, a família percebeu que a floresta parecia mais viva. Sons de folhas farfalhando e galhos quebrando eram ouvidos, mesmo sem vento. Quando a noite caiu, Mariana fechou todas as janelas e trancou as portas, sentindo que algo estava prestes a acontecer. Por volta da meia-noite, ela ouviu novamente o uivo. Desta vez, era mais próximo, mais ameaçador. O som reverberou pelas paredes da casa, acordando Carlos. Você ouviu isso? Ela perguntou, com os olhos cheios de medo. Devem ser lobos, disse Carlos, tentando acalmá-la, mas sua expressão traía o nervosismo. Mariana segurou sua mão. Lobos não deixam pegadas daquele tamanho. Antes que pudessem dizer mais alguma coisa, o barulho de algo arranhando a porta ecoou pela casa. O som era lento e metódico, como se algo estivesse testando a resistência da madeira. Carlos pegou um pedaço de ferro que usava para a lareira e abriu a porta com cuidado. Não havia nada lá fora, apenas a escuridão da floresta e o brilho frio da lua cheia. Mas quando ele olhou para o chão, viu novamente as pegadas, agora ao redor da casa. O que está acontecendo aqui? Ele murmurou, enquanto Mariana observava, aterrorizada. A família Moura foi dormir naquela noite com o peso do desconhecido sobre eles. Mariana não conseguia fechar os olhos, convencida de que algo os observava da floresta. Quando finalmente o silêncio reinou, o uivo voltou, mais distante, mas ainda ameaçador. Ao amanhecer, Lúcia apareceu na porta da casa, trazendo um saco de frutas como desculpa para visitá-los. Quando Carlos mencionou as pegadas, ela ficou pálida. Vocês precisam tomar cuidado, disse ela, com a voz trêmula. Há coisas nesta floresta que não devem ser perturbadas. Carlos tentou pressioná-la para obter mais informações, mas Lúcia se afastou apressada, deixando a família com mais perguntas do que respostas. Mariana, observando a floresta ao redor, sussurrou, nós não deveríamos ter vindo para cá. A tensão crescia a cada noite passada na Vila da Serra. Após o desaparecimento de Max e a descoberta das pegadas, Mariana começou a observar os vizinhos com outros olhos. O sorriso de Dona Lúcia parecia agora carregado de algo mais, uma preocupação que ela não expressava em palavras. Sérgio evitava contato visual quando a família mencionava o cachorro perdido, e Mariana tinha a impressão de que havia algo que todos sabiam, mas ninguém ousava contar. A floresta ao redor da casa parecia mais viva. Não de forma agradável, mas de um jeito sufocante, como se tivesse olhos, ouvidos e intenções próprias. Mariana começou a notar como as árvores pareciam se inclinar sutilmente em direção à casa, como predadores pacientes esperando o momento certo para atacar. Uma manhã, enquanto Carlos cortava lenha no quintal, Sérgio apareceu no portão da propriedade. Parecia inquieto, o olhar sempre se movendo como se esperasse ver algo surgir da floresta. Vocês ouviram os uivos, não ouviram? Ele perguntou, sem rodeios. Carlos hesitou antes de responder. Sim, algumas vezes. É só o vento, não é? Sérgio soltou uma risada seca. O vento não deixa pegadas daquele tamanho. Mariana, que estava ouvindo da varanda, desceu as escadas e se aproximou. Se não é o vento, o que é? Perguntou, sua voz carregada de medo e curiosidade. Sérgio olhou para a floresta por um momento, como se estivesse avaliando se deveria contar. Então falou, baixo, os moradores chamam de os uivadores. Dizem que são lobos. Mas não como os de filmes. Coisas que não são naturais. Quando a lua cheia aparece, eles caçam. E eles não têm medo de nós. Carlos tentou rir da história, mas Mariana sabia que ele estava tão perturbado quanto ela. E ninguém faz nada sobre isso? Perguntou. Sérgio balançou a cabeça. Todos tentam sobreviver.
Não saiam à noite. E nunca entrem na floresta. Eles não gostam de ser incomodados. Incapaz de ignorar o que Sérgio havia dito, Mariana começou a investigar a história do condomínio. No escritório da casa, ela encontrou uma pilha de papéis antigos, contratos de venda, registros de construção e algo mais, um diário. O diário pertencia a um homem chamado Álvaro, um dos fundadores do condomínio. Nas primeiras páginas, Álvaro descrevia a fundação da Vila da Serra como um projeto utópico, um refúgio para famílias cansadas da cidade. Mas, conforme as páginas avançavam, o tom mudava. 15 de julho, algo está errado. O terreno onde construímos tem história. O caseiro, Amadeu, falou de rituais que os moradores antigos realizavam na floresta. Eles acreditavam que aquilo manteria os lobos afastados. Não acreditamos, é claro. Até agora. 12 de agosto, perdemos um dos trabalhadores. Ele entrou na floresta e não voltou. Encontramos sangue perto de uma clareira. Não havia corpo. Os uivos estão mais altos. Mariana leu, incrédula, até chegar à última entrada. 28 de outubro, tentamos fechar o portão da floresta. Não adiantou. Eles vêm quando querem. Acho que os trouxemos de volta. Quem vier depois de nós precisa saber, eles caçam em matilhas. E nunca caçam apenas animais. Enquanto Mariana lia o diário, Júlia e Felipe brincavam no quintal. As crianças, ainda tentando lidar com a perda de Max, tentavam se distrair. Mas algo chamou a atenção de Júlia, um som vindo da floresta. Era sutil no início, mas foi ficando mais claro. Era uma voz, ou várias vozes, chamando pelo nome dela. Felipe, você ouviu isso? Perguntou, com os olhos fixos na linha escura de árvores. Ouvi o quê? Disse Felipe, franzindo a testa. Estão me chamando, ela sussurrou, como se temesse ser ouvida por algo além do irmão. Felipe olhou na mesma direção e sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele não ouviu vozes, mas viu algo, um brilho fraco entre as árvores. Como uma lanterna, mais fria, azulada, e que parecia se mover como se estivesse viva. Não vá até lá, ele disse, agarrando a mão da irmã. A mamãe disse para não chegarmos perto da floresta. Júlia hesitou, mas o som das vozes parecia tão familiar, tão convidativo. Apenas quando Mariana apareceu na porta, chamando os dois para dentro, ela conseguiu se desvencilhar daquele estranho magnetismo. Mariana confronta Carlos. Naquela noite, Mariana contou a Carlos sobre o diário e o que as crianças haviam experimentado. Carlos ouviu em silêncio, mas sua expressão mostrava ceticismo. Você está se deixando levar pelas histórias, disse ele. É uma floresta. Florestas têm sons estranhos, e as crianças têm imaginação. E as pegadas? O cachorro. O que você acha que está acontecendo aqui? Mariana rebateu, sua voz tensa. Carlos suspirou. Não sei. Mas não vou deixar que isso nos apavore. Mas enquanto ele falava, o som de um uivo profundo cortou a noite. Ambos congelaram. Era mais próximo dessa vez, quase dentro da propriedade. Mariana olhou pela janela e viu algo se movendo nas sombras, grande, rápido, e impossível de identificar. Carlos, e ela começou, mas ele já estava pegando uma lanterna. Ao sair para investigar, Carlos apontou a lanterna para o quintal. Ele viu as pegadas novamente, mas agora eram mais numerosas. Elas cercavam a casa, algumas tão grandes que ele não conseguia entender como um animal poderia tê-las deixado. Volte para dentro, disse Mariana, segurando seu braço. Mas antes que pudessem se mover, um galho estalou na floresta, e ambos viraram a cabeça para o som. Por um breve momento, os olhos de Carlos encontraram algo entre as árvores, dois pontos brilhantes, como olhos refletindo a luz. Então, em um instante, desapareceram. Voltaram para dentro, trancando todas as portas e janelas.
As crianças já estavam na cama, mas Mariana sabia que o verdadeiro pesadelo estava apenas começando. O clima na Vila da Serra estava em ebulição. Os desaparecimentos, antes limitados a animais, agora incluíam vizinhos. Sérgio, o vizinho falador, estava entre os que sumiram na última noite de lua cheia. As pessoas evitavam sair de casa à noite, mas nem os muros altos nem as trancas pareciam suficientes para deter o que quer que rondava a floresta. O silêncio da noite agora era interrompido por uivos profundos, seguidos de gritos abafados que ninguém conseguia localizar. Carlos, cansado do medo e das incertezas, decidiu tomar uma atitude. Ele reuniu um grupo de moradores, todos armados com lanternas, facões e espingardas enferrujadas, para patrulhar a floresta durante a noite. Se não fizermos algo, todos vamos desaparecer um por um, disse ele, tentando esconder o próprio medo. Naquela noite, Mariana e as crianças permaneceram dentro de casa, trancando portas e janelas. Mariana implorou para que Carlos não fosse, mas ele estava determinado. Eu preciso proteger vocês. Não posso mais ficar esperando. O grupo, composto por 8 homens, partiu em silêncio, adentrando a escuridão com passos hesitantes. A floresta parecia mais viva do que nunca. Cada estalo de galho e movimento nas sombras fazia o coração de Carlos acelerar. Os outros tentavam manter a calma, mas seus rostos mostravam a tensão crescente. As lanternas iluminavam apenas fragmentos da floresta, árvores retorcidas, raízes que pareciam garras emergindo do solo e pegadas espalhadas, grandes demais para serem de qualquer animal conhecido. Eles seguiram os rastros, mas quanto mais avançavam, mais o ar parecia pesar, como se algo invisível os envolvesse. Vocês sentiram isso? Perguntou um dos homens, apontando a lanterna para a névoa que começava a subir do chão. A resposta veio na forma de um uivo, tão próximo que todos congelaram no lugar. Era um som primitivo, cheio de raiva e fome. A criatura os atacou antes que pudessem reagir. Ela surgiu das sombras como um borrão de dentes e garras, derrubando 2 homens antes que os outros sequer erguessem as armas. Carlos viu de relance algo monstruoso, ou uma forma lupina, mas maior e mais deformada do que qualquer lobo. Seus olhos brilhavam com uma luz doentia, e sua respiração era um rosnado constante. Corram! Gritou alguém, mas era tarde demais. O grupo se dispersou na confusão, cada um tentando escapar da força avassaladora da criatura. Carlos disparou com sua espingarda, mas o som do tiro foi engolido pela noite, e ele não tinha certeza se havia acertado. Ele correu, seu coração batendo descontroladamente enquanto ouvia os gritos e o som de ossos quebrando atrás de si. A criatura parecia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, uma sombra letal que atacava com precisão e crueldade. Carlos tropeçou em uma raiz, caindo de bruços. Ele se virou, esperando ver a criatura sobre ele, mas ela havia desaparecido tão rapidamente quanto aparecerá. Tudo o que restava era o som de sua própria respiração e o eco dos gritos que ainda ressoavam na floresta. Carlos voltou para casa ao amanhecer, exausto e coberto de arranhões. Apenas 3 dos 8 homens haviam retornado. Seus rostos estavam pálidos, e nenhum deles conseguia falar sobre o que haviam visto. Mariana abriu a porta, aliviada ao vê-lo vivo, mas o estado dele a aterrorizou. Ele parecia menor, como se tivesse perdido algo mais do que apenas energia. Eles estão mortos, foi tudo que ele conseguiu dizer antes de desabar na cadeira da cozinha. Os relatos do ataque circularam rapidamente, mas a história foi abafada pelo medo. Os moradores que sobreviveram evitaram falar sobre a criatura, temendo que apenas mencioná-la pudesse atraí-la de volta. A Vila da Serra mergulhou em um silêncio opressivo. Enquanto Carlos dormia, Mariana decidiu explorar os documentos antigos que encontrara no diário de Álvaro. Uma frase específica não saía de sua mente: eles vêm de onde a floresta se curva ao tempo. Seguindo a descrição, ela começou a mapear o terreno ao redor da propriedade, concentrando-se em um ponto onde o rio formava uma curva profunda. Determinada, ela deixou Júlia e Felipe trancados em casa e se embrenhou na floresta. O caminho era sinuoso, mas as pistas no diário eram claras.
Depois de 1 hora de caminhada, Mariana encontrou uma entrada camuflada por vinhas e raízes. Era uma abertura no solo, como um antigo porão, com degraus de pedra que desciam para a escuridão. Ela hesitou, mas desceu, usando uma lanterna para iluminar o caminho. O ar era úmido e carregado de um cheiro metálico. No fundo, encontrou um altar rudimentar, feito de pedra e coberto de símbolos que ela reconheceu do diário. Sobre o altar havia ossos, pequenos e grandes, misturados em um padrão caótico. As paredes da caverna estavam cobertas de inscrições, detalhando o pacto feito pelos fundadores do condomínio. Eles haviam usado a floresta como um local para rituais, invocando criaturas para proteger suas terras, mas as criaturas tinham um preço por sangue. Quando os sacrifícios cessaram, os uivadores se voltaram contra os próprios invocadores. Mariana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Os uivadores não eram apenas criaturas, eram guardiões de um pacto quebrado. E agora estavam exigindo seu pagamento. Quando Mariana voltou para casa, o sol já estava se pondo, e Carlos estava acordado, olhando para o horizonte com olhos cansados. Ela contou o que descobrira, mas ele apenas balançou a cabeça. Não importa o que saibamos. Eles vão continuar vindo. Mas Mariana sabia que eles não podiam simplesmente esperar. O próximo ataque não seria contra vizinhos ou animais, seria contra eles. A lua cheia despontava novamente, e o uivo familiar ecoou ao longe, avisando que o pesadelo estava longe de terminar. A lua cheia pairava alta no céu, lançando sua luz prateada sobre a vila da serra. A noite estava inquieta, a floresta viva com sons que pareciam vir de todos os lados. Carlos, Mariana, Júlia e Felipe estavam reunidos na sala de estar, cercados por móveis improvisados como barricadas. Cada estalo ou som distante fazia com que todos olhassem com olhos arregalados para as janelas. Carlos segurava a espingarda com força, embora soubesse, no fundo, que seria inútil contra as criaturas. Mariana, ainda ofegante de sua descoberta no altar, folheava o diário antigo em busca de algo, qualquer coisa, que pudesse ajudar. Júlia e Felipe estavam sentados juntos, tentando não mostrar o pavor estampado em seus rostos. Não podemos esperar aqui e ser atacados, Carlos sussurrou, como se o som de sua própria voz pudesse atrair o que estava lá fora. Eles querem sangue, Mariana disse, finalmente levantando os olhos do diário. O pacto foi quebrado, e agora a floresta quer sua parte. Antes que pudessem discutir mais, ouviram passos do lado de fora. Não eram as pegadas pesadas das criaturas, mas algo humano. Carlos apontou a espingarda para a porta, mas hesitou quando ouviram uma voz familiar. Sou eu, Antônio, veio a voz do caseiro. Ele entrou cautelosamente, erguendo as mãos para mostrar que estava desarmado. Mas seus olhos, normalmente amigáveis, tinham um brilho estranho, como se guardassem algo sinistro. Vocês não deveriam ter ido tão longe, disse ele, fechando a porta atrás de si. O altar, ele não deveria ser encontrado. Mariana deu um passo à frente. Você sabia o tempo todo. Você sabia sobre o pacto, sobre as criaturas. Por que não nos contou? Antônio suspirou, seu rosto envelhecido parecia carregar décadas de arrependimento. Eu tentei. Mas ninguém acredita até ser tarde demais. A floresta tem suas regras, e o condomínio, o condomínio sempre encontrou maneiras de seguir em frente. Carlos deu um passo ameaçador em direção a ele. Do que você está falando? Quem está envolvido nisso? Antônio desviou o olhar. Nem todos os desaparecidos foram vítimas das criaturas. Alguns foram oferecidos. Os fundadores do condomínio sabiam o que estavam fazendo. A floresta dá, mas também tira. Sacrifícios eram feitos para manter as criaturas afastadas, para garantir que o condomínio prosperasse. Enquanto as palavras de Antônio ecoavam pela sala, o som de passos múltiplos se aproximando os fez virar para as janelas. Um grupo de vizinhos surgiu da floresta, todos armados com facões e lanternas. Carlos reconheceu alguns rostos, eram pessoas que, até então,
pareciam amigáveis e inocentes. Vocês sabem o que precisa ser feito, disse um dos homens, uma figura alta e de olhos frios. Ele parecia ser o líder. Não podemos deixar o pacto ser quebrado. A floresta precisa de sangue, e se não receber, todos nós seremos destruídos. Mariana deu um passo para trás, apertando o diário contra o peito. Vocês são monstros, disse ela. Vocês sacrificam pessoas para manter suas casas seguras? É o preço, o líder respondeu, indiferente. Sempre foi assim. Antes que pudessem reagir, os vizinhos arrombaram a porta. Carlos disparou sua espingarda, acertando um dos atacantes, enquanto os outros avançavam. A sala foi tomada pelo caos, gritos e sons de luta preenchendo o ar. Mariana puxou Júlia e Felipe para a cozinha, tentando encontrar uma saída, enquanto Carlos enfrentava os invasores com todas as forças. Corra para a floresta! Carlos gritou, mas Mariana hesitou. Ele olhou para ela com determinação. Eu vou segurá-los. Vá agora! Relutantemente, Mariana puxou as crianças pela porta dos fundos e correu para a floresta, as sombras parecendo vivas ao seu redor. Os gritos de Carlos ficaram para trás, e ela sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele havia se sacrificado para dar a eles uma chance. Na floresta, Mariana encontrou o altar novamente, como se a própria floresta os tivesse guiado até lá. Ela sabia o que precisava ser feito. As palavras do diário ecoavam em sua mente: a maldição só será adormecida com um sacrifício voluntário. Não, Júlia disse, percebendo o que a mãe estava pensando. Não podemos fazer isso. Precisamos lutar. Mas Mariana sabia que não havia outra escolha. É a única forma de manter vocês seguros. Antes que pudesse agir, a criatura apareceu. Era ainda mais aterrorizante do que ela lembrava: olhos brilhantes, garras afiadas, e um rosnado que parecia vir das profundezas da terra. Ela estava prestes a avançar quando Felipe, de repente, deu um passo à frente. Eu vou, ele disse, sua voz tremendo, mas firme. Eu não quero que ninguém mais morra por minha causa. Não! Mariana gritou, tentando segurá-lo, mas ele se libertou. Antes que pudesse fazer algo, Felipe se aproximou do altar. A criatura hesitou, como se reconhecesse o sacrifício. Com um último olhar para sua mãe e irmã, Felipe fechou os olhos enquanto a criatura avançava. O som que se seguiu foi algo que Mariana nunca esqueceria, um grito de dor e desespero que ecoou pela floresta. Quando tudo terminou, a criatura desapareceu, e a floresta ficou silenciosa. Mariana e Júlia, devastadas, voltaram para casa ao amanhecer, onde encontraram os vizinhos restantes partindo em silêncio. A maldição parecia ter sido adormecida novamente, mas o preço havia sido alto demais. Nos dias seguintes, a floresta parecia diferente, menos ameaçadora, mas Mariana sabia que aquilo era apenas temporário. Ela podia sentir que algo ainda os observava, esperando. À noite, quando o vento soprava, ela jurava ouvir o sussurro de Felipe, como se ele ainda estivesse lá, entre as árvores. A maldição não havia sido quebrada. Apenas adormecida.